glorificação a Deus por sua salvação. Nesse momento da carta, depois de toda a apresentação de Paulo sobre o Evangelho, a graça, a justificação pela fé em Cristo Jesus, penso eu aqui que Paulo não se contém. Ele se derrama num ato de glorificação a Deus, um hino de louvor a Deus pela salvação, pelo plano de salvação, por tudo aquilo que ele próprio está recebendo como revelação de Deus. E ele aqui rompe num louvor, numa poesia a Deus extraordinária, terminando então com uma doxologia, uma palavra chamada assim, que a gente vai ver o que é. Então, Romanos capítulo 11, 33 a 36. Antes de eu ler o texto todo e comentar o texto, é um pequeno texto. Eu vou falar um pouquinho da estrutura. Lembra que é um hino, é uma poesia, existe aqui uma estrutura literária que nós vamos entender, tá ok? Então, olha só. Primeiro aqui, Romanos 11, de 33 a 36, é um hino de louvor ao plano divino de salvação. Ele consiste, nós podemos falar uma linguagem hoje aqui, em 3 estrofes. A primeira apresenta 3 características do plano de Deus: riqueza, sabedoria e conhecimento. A segunda estrofe apresenta 3 perguntas retóricas a respeito do plano de Deus. Essas perguntas, elas estão relacionadas, nós vamos ver isso, às características primeiras. E, na verdade, elas são perguntas perguntas explicativas dos termos usados. Calma lá que a gente vai ver. As perguntas são: quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou conselheiro do Senhor? E quem deu alguma coisa a Deus para que lhe seja recompensado por Deus? E a última estrofe, chamada doxologia ao plano de Deus. Doxa, glória, uma palavra grega para glória. Logia, palavra, né? O logos, o verbo, palavra. Então a gente podia dizer que doxologia são palavras de glorificação a Deus, que é o que Paulo faz ali, terminando esse hino a Deus. Então, por bem, agora eu apresento a vocês uma forma literária muito usada em muitos textos gregos da época, da literatura da época, e chamada quiasma. Paulo usa o quiasma. Quiasma vem de X, tá certo? É uma estrutura em X ali de cruzamentos. E ele faz justamente isso nesse momento. Então eu grifei para vocês aqui, eu coloquei roxo, púrpura, né? Se eu for falar nas cores bíblicas do tabernáculo, mas o roxo, você vai ver riqueza, eu coloquei A, riqueza. Lá embaixo, a pergunta, lá embaixo ali, também em roxo, que está relacionada à riqueza. Então, olha só, riqueza e a pergunta: quem deu alguma coisa a Deus para que lhe seja recompensado por Deus? Então, esta riqueza, ela está explicada nesta pergunta. Então, Paulo não está falando aqui, adiantando, de uma riqueza terrena, de questões temporais, e né, do que nós entendemos quando a gente fala de riqueza, vem dinheiro na cabeça, muito dinheiro. Não é isso. As riquezas que Paulo está falando aqui estão dentro de todo o contexto da carta e de tudo aquilo que Paulo está apresentando como riqueza advinda do plano de Deus da salvação. Depois ele toca na palavra sabedoria. E a pergunta relacionada ali é: quem se tornou conselheiro do Senhor? E depois ele toca na palavra conhecimento, quem conheceu a mente do Senhor. Essa forma literária que eu estou apresentando é chamada então de quiasma. Isso é feito de uma forma especial aí na poesia grega, da época ali, na literatura grega, que Paulo usa desse artifício para construir então esse hino a Deus de louvor, tudo bem? Então você vai ver na estrutura aqui esse quiasma. Percebe aqui no versículo 33, riqueza. Aí lá no 35, a pergunta. 33 de novo, sabedoria. Lá no 34, conselheiro, relacionado à sabedoria de Deus. E conhecimento no 33. No 34, conheceu a mente do Senhor. Então, se você ler o texto assim, você vai ver que isso se autoexplica. O texto se autoexplica e relaciona então as perguntas às palavras usadas por Paulo no texto. Então, vamos começar a leitura, versículo 33. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza. Eu tenho que parar já nesse ó.
Esse ó é justamente apresenta esse momento que o coração de Paulo está cheio de emoção. É um artifício, né? Uma interjeição, acredito aqui, no português não sou muito bom, mas no grego usa-se inclusive no vocativo para expressar uma carga emocional muito grande. É como se fosse assim um vislumbre de tudo aquilo e ele falasse: "Oh, profundidade da riqueza". Ele está completamente cheio de uma emoção positiva que explode em louvor a Deus. Então é justamente isso que esse pequeno ó passa aí na literatura grega, né, original. Então, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Lembrando aqui riqueza, ou seja, né, riqueza, as bênçãos da nova aliança, descritas todo esse processo dos capítulos anteriores ali. Eu resumi aqui, exemplifiquei algumas bênçãos que Paulo colocou, por exemplo, no capítulo 5 e outros capítulos para frente ali. Primeira bênção da nova aliança, desse plano de salvação, a paz com Deus, esperança, o amor de Cristo. Lembra? Nada nos separará do amor de Deus. O Espírito Santo é uma bênção da nova aliança, a justificação, a reconciliação, a adoção, a promessa da glorificação e ressurreição dos nossos corpos. Estas são as riquezas do plano que ele está, profundidade da riqueza do plano de Deus. Então, é ali que ele está, né, adorando, glorificando a Deus por isso. Entenda isso, né, para a gente não fazer a interpretação errada, principalmente do termo riqueza, pensando ali em consumidores capitalistas contemporâneos. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Então ele está sim ali explodindo em adoração e glorificação a Deus pelo plano de salvação, pelas riquezas vindas desse plano de Deus, tanto da sua sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Esse versículo aí está, ou esse pedacinho do versículo 33, está no meio justamente do quiasma. E ele é um desfecho central disso. Então eu vou lê-lo depois. Versículo 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Olha só, profundidade do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro, falando da sabedoria de Deus? Deus não precisa de conselheiro para elaborar o seu plano de redenção. Ele é em Cristo a própria sabedoria ali representada na pessoa do Filho. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Lembra que a salvação não depende de nada humano, de obras humanas, das obras da lei. Aqui eu posso pegar um texto do próprio Romanos para explicar esse momento aqui. Olha só, Romanos 4, de 1 a 5, relembrando. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura, ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída, creditada como justiça. O que Paulo está dizendo? Que Abraão não foi justificado porque ele trabalhou para Deus e Deus ficou devendo então uma restituição, um salário para Abraão. Ele foi justificado simplesmente por graça, por fé. E é assim, nós não temos nada para dar para Deus que faça que Deus fique devendo alguma coisa para nós. E principalmente no que diz respeito à salvação. Então, lendo o texto 35 com esse entendimento, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja retribuído? Ninguém. A riqueza de Deus, você lembra que no quiasma está relacionado à riqueza,
A riqueza, ou aqui as riquezas de Deus, né? A paz com Deus, o amor, a reconciliação, a adoção, todas essas riquezas relacionadas à salvação, isso vem da parte de Deus para nós como favor. Isso não é retribuição de salário que fizemos para Deus de uma obra e Ele está obrigado a restituir a gente. Não é isso. É favor, é graça. Paulo está colocando todo esse conceito que ele vem apresentando em todos os capítulos agora, numa forma poética, num hino de louvor, gratidão, glorificação a Deus. E ele termina então, né, com algo muito conhecido. Ele fala então, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Meu irmão, porque dele, tudo é dele. Tudo relacionado à salvação da humanidade é porque é dele, foi por meio dele e é tudo para ele. Tudo gira em torno de quem Deus é e não de nós, porque ele é o Salvador. Ele é o Deus que nos amou. Ele é o Deus que olha para nós no estado de calamidade, separação, de inimizade contra Deus e nos salva através do seu próprio Filho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Como convém, Paulo encerra o hino com uma doxologia, palavras de glorificação a Deus. Todas as coisas, especialmente o plano da salvação, se originam em Deus e foram implementadas por ele e para a glória dele. Então, a origem da salvação é Deus, Deus que implementou a salvação para que você fosse salvo a humanidade, e é para a glória dele. Então é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus Cristo foi o meio pelo qual isso aconteceu. Desse modo, o plano da salvação não se baseia nas obras da lei ou em mérito humano, mas sim na graça de Deus, por meio de Cristo, aquele que é a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Jesus o Cristo, Filho de Deus, nele se concentra a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Que você possa também, como Paulo, romper o seu coração em palavras de glorificação ao Deus que te salvou por graça. Deus te abençoe.